o que aconteceria e se eu te dissesse que toda a civilização moderna de hoje, os arranha-céus, a internet e até as missões espaciais que vão à Lua, tudo, absolutamente tudo, deve a sua existência a um pedacinho de osso do tamanho de um palito de dente? É sério, uma lasca de osso super frágil que você poderia quebrar facilmente com 2 dedos. Mas por quê? Ela teve o poder de moldar o mapa genético de todo o planeta. Como uma abertura pequenininha, esculpida de forma rudimentar há dezenas de milhares de anos, conseguiu ser uma arma muito mais poderosa do que os machados de pedra gigantes da época, e o que de fato colocou os nossos ancestrais no topo do mundo como a única espécie humana sobrevivente? A resposta está em um capítulo esquecido da Idade do Gelo, onde uma invenção de engenharia microscópica mudou para sempre a forma como o ser humano enfrenta a natureza. Estou falando da agulha de costura feita de osso com furo. Para entender esse poder inacreditável, a gente precisa voltar no tempo, lá para a região da Sibéria, há mais ou menos 50 mil anos, uma época em que a Terra estava coberta por geleiras gigantescas. O frio tinha atingido o seu nível mais extremo. Naquele período, a nossa espécie, o Homo sapiens, era um bicho extremamente frágil, pouco pelo no corpo, nenhuma camada grossa de gordura, e nem de longe aquele porte físico de um predador. Para piorar, a gente dividia o mesmo espaço com os neandertais. Eles sim eram gigantes de verdade, fortes, com o tórax enorme, e tinham uma resistência biológica ao frio muito maior do que a nossa. No começo, as duas espécies escolheram a mesma solução para se aquecer. Caçavam animais grandes, tiravam a pele grossa e jogavam por cima do corpo. Igualzinho a gente faz quando se cobre com um cobertor pesado. Mas, quando as tempestades de neve ficaram violentas de verdade, essa técnica rudimentar bateu de frente com um limite físico perigoso, e o ser humano caiu em uma armadilha de sobrevivência que não dava para resolver, só na força bruta. Até que em 2016, na caverna de Denisova, bem no meio das montanhas congeladas da Sibéria, uma equipe de arqueólogos internacionais encontrou uma relíquia, algo que mudou completamente o que a gente entendia sobre a nossa história. Enterrada em uma camada de terra de exatamente 50 mil anos atrás, estava uma agulha de costura de mais ou menos 7,5 centímetros. O mais incrível de tudo é que ela foi feita perfeitamente a partir de um osso de mamute. Ela foi polida até ficar brilhando, e a parte de trás tinha um furo perfeito para passar o fio, tão bem acabado que não perde em nada para as agulhas de metal de hoje. A criação daquele furinho milimétrico foi uma revolução genial. O Homo sapiens tinha acabado de entrar oficialmente na era da indústria têxtil e da engenharia de precisão. Cara, tenta imaginar isso em um mundo sem nenhuma ferramenta de metal. Como os nossos ancestrais conseguiram fabricar aquilo? Eles usavam pedaços de quartzo afiados como bisturis para raspar o osso milímetro por milímetro. Depois, usavam brocas de pedra microscópicas girando com as mãos, por horas e horas, só para criar o furo do fio sem rachar a estrutura daquele osso frágil. Isso não é mais comportamento por puro instinto. Isso já é linha de produção de precisão na pré-história. Mas afinal, por que passar um fio pelo buraco de uma agulha fez a gente virar o jogo contra os neandertais que eram muito mais fortes? O segredo está em um conceito básico da física e da termodinâmica moderna, a convecção das bolsas de ar. Quando os neandertais caminhavam com aquela pele de animal jogada de qualquer jeito, a roupa folgada deles funcionava como um fole, uma bomba de ar ambulante. Cada passo dado criava uma diferença de pressão. Isso sugava o ar congelante de fora para dentro e empurrava o ar quente gerado pelo próprio corpo para fora. Tudo escapava pelas aberturas das axilas, da virilha e do pescoço. Estudos da medicina evolutiva atual provaram algo assustador. Essa perda de calor por causa do vento entrando na roupa forçava o corpo a gastar até 30% a mais de energia, só para conseguir se manter aquecido. E para compensar essa energia perdida, um neandertal precisava comer o dobro de um Homo sapiens. Em épocas de escassez de comida, desperdiçar 30% de energia virou uma sentença de morte biológica para aquela espécie. Por outro lado, com a agulha de osso na mão, o Homo sapiens conseguiu costurar os pedaços de pele de animal de um jeito perfeito e totalmente selado.
Pela primeira vez na história da natureza, um ser vivo conseguia criar para si roupas sob medida de verdade, com mangas coladas nas axilas, calças que protegiam a virilha e capuzes que fechavam no pescoço. Essa roupa justa acabou completamente com a circulação do vento frio por dentro. Ela prendia uma camada de ar estático dentro da roupa, que ficava sendo aquecida o tempo todo, pelo próprio calor do corpo. Os nossos ancestrais não precisavam de pelos grossos, porque eles levavam o seu próprio microclima aquecido para onde quer que fossem. Eles economizaram aqueles 30% de energia preciosa para gastar no que importava, caçar e produzir. Conseguiam caminhar por quilômetros no meio de nevascas terríveis, sem desabar de exaustão. A agulha de osso protegeu nossos corpos, protegeu as crianças e virou a tecnologia definitiva para salvar o nosso DNA, fazendo a nossa espécie prosperar ao longo dos milênios. Só que essa mentalidade de engenharia que nasceu com a agulha não parou nas roupas. Quando o ser humano entendeu como unir materiais, ele levou essa lógica para as construções, nas estepes congeladas, onde não tinha árvore nenhuma para tirar madeira. Os nossos ancestrais ergueram tendas gigantescas, usando ossos de mamute. Mas para o teto aguentar o impacto dos ventos da Idade do Gelo, eles usaram agulhas de osso bem maiores para costurar dezenas de peles de mamute, que pesavam centenas de quilos, criando uma lona impermeável e corta-vento gigantesca que cobria a estrutura toda. Sem essa técnica de costura para vedar o ar, nenhuma fogueira lá dentro daria conta de aquecer aquelas pessoas. A agulha de osso transformou a humanidade. Deixamos de ser bichos que procuravam cavernas para se esconder, para virar os engenheiros-chefes da natureza, capazes de projetar o próprio espaço e controlar o ambiente ao nosso redor. Hoje em dia, a gente vive na era da alta tecnologia, onde o ar-condicionado e as paredes com isolamento térmico fazem a gente esquecer o quanto o mundo lá fora pode ser hostil. Mas, se você olhar de perto, a essência daquela agulha de osso nunca sumiu, ela só se disfarçou, em tecnologias muito mais sofisticadas. Dá uma olhada nos trajes espaciais da NASA, que custam milhões de dólares, para proteger os astronautas no frio absoluto do espaço, que chega a menos 270 graus. Os engenheiros espaciais ainda usam técnicas de costura industrial com várias camadas seladas, o princípio de reter o calor criando camadas de ar estático que a tecnologia mais avançada do mundo usa hoje é a herança direta, idêntica, daquela roupa de pele de animal costurada com osso há 50 mil anos. Até mesmo nas salas de cirurgia mais modernas do mundo, quando os médicos usam fios mais finos que um fio de cabelo para costurar vasos sanguíneos ou nervos lesionados embaixo do microscópio. Eles estão repetindo exatamente a mesma lógica dos nossos ancestrais. Usar uma ferramenta pequena, afiada, para fechar aberturas, garantindo a estrutura e mantendo o corpo funcionando em segurança. Amanhã de manhã, quando você abrir o seu guarda-roupa, escolher uma jaqueta confortável, fechar o zíper até o topo e sair na rua, você não está só vestindo uma roupa estilosa, você está carregando no corpo o maior legado de evolução da nossa história. A nossa espécie não domina o planeta porque a gente tem garras ou porque corre mais rápido. A gente venceu o jogo da evolução porque os nossos ancestrais tinham capacidade de engenharia, tinham paciência e atenção aos detalhes, para resolver os maiores problemas da natureza, olhando para as coisas mais básicas da vida. Da próxima vez que você estiver quentinho e confortável em um dia de frio, lembra daquela fogueira na caverna pré-histórica e lembra daquela pequena agulha de osso, a invenção genial que costurou o passaporte, que trouxe a humanidade viva da Idade do Gelo direto para o futuro. Essa história mudou o seu jeito de olhar para as pequenas coisas que você usa no dia a dia. Se esse vídeo te trouxe uma perspectiva totalmente nova, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que achou. E aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, para continuar descobrindo mistérios da ciência e da história que quase ninguém conhece. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.